Gente, como assim? Olá, sejam bem-vindos ao Realejo TV novamente. Hoje a gente tem mais uma entrevista aqui no Realejo Show, entrevista especial pandemia. Lembrando que esse projeto ele foi contemplado pelo Pacto Digital, realizado pela Secretaria de Estado de Cultura, em parceria com a Universidade Federal. E para a entrevista de hoje, a gente traz aqui para vocês a Luísa Samanini, ela que é atriz e empreendedora artística cultural aqui de Guaíba. Luísa, seja muito bem-vinda aqui no Realejo TV. Sinta-se à vontade. Olá, boa noite. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Estou muito feliz de fazer esse trabalho junto com vocês. Que bacana. É muito bom ter aqui com a gente, né? A gente está perto de encerrar essa série e não podia deixar de te entrevistar também, né? Porque tem alguns assuntos que tratando contigo vão ser mais fáceis das pessoas entenderem. Mas vamos começar do início, Luísa. Conta um pouquinho para a gente da tua trajetória, conta um pouquinho de como o teatro entrou na tua vida, como a arte entrou na tua vida. Uhum. Bom, a arte vem na minha vida desde muito cedo, né? Eu acho que eu sempre fui artista de uma forma ou de outra, porque eu era uma criança muito lúdica, né? Eu sempre tive um encantamento muito grande por fantasia, por essa coisa mágica. Isso sempre chamou a atenção. E o teatro, a primeira vez que eu subi no palco, eu estava assistindo uma peça de teatro e teve um momento em que os atores pediam auxílio da plateia. Eu tinha 9 anos na época. E pediram para que alguém pediu e eu comecei a gritar, eu. Aí foram lá, me chamaram, eu subi e o ator foi um pouco resistente no momento porque queriam que fosse um menino, porque o personagem era um câmera. E aí, e eu ouvi eles comentando, não, mas tinha que ser um menino, tem que chamar um menino. E eu, não, mas eu já estou aqui, eu já vesti um macacão, era um macacão cinza, eu me lembro até hoje, um macacão cinza. E eu já estava vestindo um macacão e eu disse, não, vai ser eu, tô aqui. Aí fui lá e participei. Foi uma coisa assim bem simples. A minha função era simplesmente segurar uma câmera apontando para um lado para o outro, mas eu fiquei muito feliz, né, nesse momento. E então depois desse dia essa energia no teatro ficou em mim e coincidentemente até nem fui eu que procurei, mas chegou na escola uma oficina de teatro. Eu estudava no Gomes Jardim na época e foi uma oficina bem escolar que eu participei, acho que eram uns 2, 3 meses de oficina, e a partir disso eu fiquei, né, fui fazendo parte de outros grupos, o Núcleo Teatral, com José Renato Leão, que inclusive foi o professor que deu essa primeira oficina lá em 1990 e poucos, e até hoje, né, eu estou com ele, com o Núcleo Teatral, que é um grupo que eu amo, né, porque a gente se conhece muito, né? A gente é muito próximo nessa questão artística. Então eu sempre acompanhei esse grupo. Fui estudar também teatro, né? Além dessas oficinas já com José Renato e outras que a gente participava em festival. Eu estudei no TEPA, me formei no curso de formação de atores, depois fiz estilo de interpretação teatral e atualmente eu estudo na URGS. Essa é a minha caminhada como atriz, né? E depois tem um lado de professora, de empresária, que daí já vem sendo um pouco diferente. O Núcleo ele já é um grupo que atua aqui em Guaíba há mais de 20 anos, né? E conta um pouco pra gente como que é essa experiência tua no Núcleo. O núcleo é uma família, né? A gente hoje, nós temos, né, uns aos outros como uma família do teatro, porque a gente apresenta, a gente viaja bastante em festivais de teatro, nós fazemos muitos eventos aqui na cidade, a gente participa de Feira do Livro, Semana do Natal, Semana Farroupilha, a gente fez tudo um pouco aqui, né? E a gente tem uma paixão muito grande por festivais de teatro, né? Porque eu acho que um festival a gente adquire um conhecimento às vezes muito maior do que num curso, né? Porque tu está a maior experiência que tem
O maior aprendizado é a execução, né? Quando tu pisa no palco, quando tu te transforma, quando, né, vem a personagem, vem a cena, vem a história e tu te realiza ali, né? Além das apresentações dos festivais, tem os debates, tem as apresentações dos outros grupos e aquela energia toda do teatro que a gente só sente quando está num festival mesmo, né? É muito diferente a gente ir numa apresentação num grande teatro, que também é maravilhoso, mas é uma energia diferente do que tu estar em um festival de teatro, que é uma aprendizagem muito, muito grande. Então, o Núcleo sempre gostou muito dessas experiências com festivais, né? Essas participações. A gente tem muito mais participação em festivais do que com turnês, por exemplo, né? Que não é o nosso caso, que a gente não consegue fazer dessa forma, porque todos nós trabalhamos, né? Então, cada um tem o seu trabalho fora da área artística. Eu não, né? Porque no meu trabalho já é a escola, então eu vivo praticamente da arte o tempo todo, mas cada um do núcleo tem o seu trabalho, então isso nos impede de viver somente, né? A gente tem que tentar se organizar dessa forma. Vocês estão ainda com o espetáculo A Incrível Viagem do Navio Geringonça, né? Vocês Sim. foram premiados há pouco com o prêmio da Funarte, né, que infelizmente devido aos decretos da pandemia, vocês não puderam entrar em circulação com ele por esse edital. Mas eu queria que contasse um pouquinho sobre esse espetáculo, sobre o que ele trata, né? E também como vocês estão se organizando com essa circulação devido à pandemia. A Incrível Viagem do Navio Geringonça voltou para nós como o teatro infantil, porque nós vínhamos nosso trabalho sempre foi focado no teatro infantil, né, no nosso início de carreira, vamos dizer, até a metade ali, e uns anos para cá nós vínhamos trabalhando com espetáculos adultos. E realmente era essa a nossa vontade, dar seguimento no teatro adulto. Mas veio aquela vontade, voltou aquela vontade de se trabalhar com o teatro infantil. Eu particularmente sempre tive, né? Porque como eu disse no início, eu amo a parte lúdica, então isso acabava fazendo bastante falta para mim, apesar de gostar muito também do teatro adulto. Então o Navio Geringonça eu acho que chegou como um presente pra gente, com a volta do teatro infantil. E ele leva para as crianças exatamente a questão de se trabalhar a infância, né? De se ter a infância, não é de se trabalhar. Porque hoje, eu que trabalho com criança diretamente, vejo que as brincadeiras de verdade, às vezes, acabam sendo esquecidas, né? A criança deixa de correr, deixa de brincar de pega-pega, de esconde-esconde, para ficar no celular, para fazer curso de youtuber, que na verdade não estou criticando, né? Às vezes a gente tem que tentar separar bem uma coisa da outra, porque eu acho que a tecnologia vem agregar com certeza, né, a parte intelectual da criança, criativa também, mas uma coisa não pode isolar a outra. Então o que eu vejo muito é as crianças esquecendo um pouco da brincadeira livre, do brincar, do se divertir, o de ser criança. E o Navio Geringonça traz para a gente mostrar, né, que é tão importante, que é divertido brincar. Então a gente tem uma menina que aparentemente ela é uma menina assim, mais querendo ser já adolescente, querendo ser adulta, não querendo brincar. E ela é um pouco resistente, e os personagens que querem levar a magia para as crianças acabam mostrando para ela, né, que sem querer, às vezes, mas eles mostram para ela o quanto é bom brincar, o quanto é importante ser criança. Então o Navio Geringonça traz essa mensagem de uma forma lúdica e claro que eu sou suspeita em falar, né? Mas muito divertida. Sim, mas ele é um espetáculo maravilhoso, né? A gente já teve a oportunidade de assistir. É um espetáculo muito, muito tocante, né? Ele traz uma mensagem muito bonita.
E a nossa trajetória de estudo ela é formada por vários momentos que marcam a gente, né? E eu queria que tu trouxesse aqui pra gente algum momento da tua trajetória que tenha te marcado bastante, que tu queira compartilhar aqui com a gente. Tá. A gente sempre tem várias coisas que nos marcam, né? Eu sempre tenho um pouco de dificuldade de responder algumas perguntas, porque eu sou dividida entre atriz e professora e diretora. Né? Então eu fico pensando que lado que eu vou seguir para responder essas perguntas. E aí eu pergunto, eu respondo dos dois lados, de um só, do outro? Pode ser dos dois lados. Né? Então, pode ser dos dois lados, vai ser bem interessante. Como atriz, eu acho que a personagem que mais me marcou foi quando eu fiz a Roseira da Cotovia Rosa, porque até então nós vínhamos fazendo sempre o teatro infantil, que para mim era mais fácil pela minha ligação à magia do teatro, e veio esse desafio de encarar o teatro adulto. E para mim foi muito difícil, porque eu tinha todo um jeito, né? As mãozinhas do teatro infantil é diferente, né? O olhar do teatro infantil é diferente. Então, quando nós já tínhamos feito uma peça adulta antes, que foi em versos, que era uma peça com poesias, mas era um pouco mais declamada, não tinha aquela questão toda de internalizar o personagem. Né? Então, quando a Roseira chegou para mim nessa intensidade de interpretação, foi muito difícil e eu passei realmente trabalho de criar um personagem que eu ficasse satisfeita com a minha interpretação. Então, para mim, realmente foi muito difícil. Foi assim, nós fizemos a primeira versão da Cotovia, eu ainda não era satisfeita com a minha personagem. A gente, né, apresentava e tá, mas chega no final e tem aquela cobrança, mas eu devia ter feito dessa outra forma. Então, eu fui muito insegura nesse momento. E aí teve um momento que simplesmente, claro, com muito trabalho, com muito ensaio, mas foi numa temporada que nós fizemos no Teatro Túlio Piva, e a Roseira chegou para mim, né? Realmente naquela apresentação eu consegui internalizar e eu não pensava mais no texto, não pensava mais nas ações, simplesmente, né, a personagem encarnou. E aquilo foi muito importante para mim, porque eu senti, bom, estou com a tarefa cumprida como atriz nesse momento. E aí, a partir disso, eu consegui trabalhar com essa personagem e tudo, assim, foi muito mais fácil do que parecia. Tudo aquilo que eu pensava, ai meu Deus, não foi assim, não era para ser, se resolveu. E eu tenho muita vontade de fazer de novo, até um projeto que daqui a pouco a gente tem aí, mas ficou muito marcado para mim. E como professora, como diretora de teatro, são muitas coisas, né? Cada apresentação é marcante, porque lidar com a criança, com a ansiedade da criança numa apresentação é uma coisa muito delicada, mas o final é muito bom, porque a gente vê as carinhas assim de felicidade, de superação de cada um, é muito importante. Mas o ano passado eu trabalhei com uma turma de adolescentes e foi uma turma assim bem difícil de ser trabalhada, porque entrou várias outras questões assim psicológicas, que todos tinham algumas questões assim. E aí o pessoal faltava no ensaio, quando vinha, alguns estavam deprimidos, outros estavam com muitos problemas. E as coisas não rendiam nunca, né? Realmente foi um momento muito difícil, que eu fiquei, por um momento, com raiva de mim mesma, por pensar em desistir, né? De pensar, não vamos seguir adiante, porque
não vai dar assim. Mas eu sempre tive eu tenho os meus alunos que estão comigo desde pequenos, né, de 6, 7 anos, hoje eles são adolescentes, e eu pedi um socorro para alguns alunos. E esses alunos entraram no grupo como apoio, um apoio artístico, mas um apoio terapêutico também. E esse grupo se uniu e a gente conseguiu fazer uma linda de uma apresentação. E no final eles, aqueles que tinham tantas dificuldades, né, se abraçaram e comemoraram, porque todos sabiam das dificuldades de cada um. E eu acho que essa é uma das missões do teatro também, né? Não só levar para o público, não levar uma transformação para a plateia, mas trazer uma transformação para nós mesmos também. E isso foi atingido. Então, aquele dia eu saí assim, chorei no final da apresentação, porque foi muito bom, assim, foi muito... A gente vê todo mundo muito merecedor daquilo, porque a batalha que cada um teve, né, foi muito importante e eles conseguiram lutar até o final, porque é uma luta também, né, é uma luta para se conseguir de forma artística, mas a forma pessoal também. E é uma montanha russa, né? É aquela coisa da frustração tendo lúcido, consciente dentro desse turbilhão de emoções. Né? E falando nessa montanha russa, nesse turbilhão de emoções, me faz pensar que a gente tem que ir logo para o nosso primeiro quadro do programa de hoje, que é o Scala Fernandona. E o Scala Fernandona é aquele quadro onde a gente traz situações hipotéticas para o nosso entrevistado e ele faz uma comparação com a Scala Fernandona, que é essa imagem que está aparecendo na sua tela agora. De acordo com cada situação, ela vai ter que eleger uma dessas fotos da magnífica rainha Fernanda Montenegro. Então, a Aline trouxe algumas situações assim e ela vai passar para a nossa entrevistada. Luísa, te prepara. A primeira situação é: um ator esquece o texto no meio da cena. Qual a melhor imagem que representa? Que cara que tu faz nessa situação? Qual é o número? É o número 6. Tá, não era pra imitar, Eu achei que era pra Porque é uma nova pessoa do quadro. Deveria ser Agora eu vou ficar de Vai ser sim. volta! A próxima situação: o objeto de cena não tá ali. Três. Muito bom. A próxima situação: no ensaio, quando não entende a cena e o diretor disse que você foi ótima. Tu não entendeu a cena, mas ele falou que foi ótima. Essa vai ser difícil. 7. Muito bom. A próxima situação: você faz teatro? Tá, mas peraí, tu trabalha com o quê? É a 3? É a 2. A 3? Pode ser. A qual? É a 3? É É a 3? a 1, é a 1.
Ah, mas tá ruim a minha interpretação aqui, hein? Vocês não estão? Não, é diferente da tela. Faz de novo. É a 2? A 2? Não é a 2. Eu acho que é uma melhor que essas todas. A 1? A 1, ó, você aqui, ó. Guria, para aparecer nós dois na tela, a gente tem que deixar o celular a 1,5 m de distância. Porque senão a gente não. O cachê caiu na conta. Nem acredito. Essa ficou fácil, né? A 8. E a nossa última situação rasgou o figurino antes de entrar em cena. Ia depender do meu humor no dia. Vamos ver aqui. Também? Ai, meu Deus. A 2? Não. Ai, meu Deus. Olha bem, olha bem. Vou olhar. Tem 3 aí. É a 3. É a 3. Agora eu gostei mais desse jogo, porque a gente acaba jogando junto. Agora eu vou adivinhar. A gente vai falar agora um pouco da tua escola, Estação de Sonho. Conta pra gente como que surgiu a escola e quanto tempo que ela existe. Conta pra gente um pouquinho. Tá. A escola, ela tem 6 anos. 6 anos e 4 meses. E eu sempre fui muito pro lado da arte, né? Além do teatro, eu sempre gostei de música, eu canto, eu toco violão, eu toco teclado, nada profissionalmente nessa área, né? Mas eu sempre gostei muito. E eu inicialmente tinha uma ideia de montar uma escola de educação infantil pela minha proximidade com crianças. Então, eu já trabalhava em algumas escolas, eu dei aula na Martinho Lutero, dei aula no Dimensão, dei aula em várias escolinhas de Guaíba, dava aula de teatro. Então, essa minha proximidade com criança me fez ter essa vontade, ter essa ideia de montar uma escola de educação infantil. Mas, ainda não era isso, né? Apesar de querer esse contato com a criança, eu achava que, pela minha formação, pela minha caminhada, tinha que ter uma coisa diferenciada. Então, por que não se trabalhar com a criança, sim, mas de uma forma diferente? Então, surgiu a ideia de montar a Estação de Sonhos Escola de Arte, um lugar que as crianças pudessem passar as tardes ou as manhãs, porque a gente trabalha com contraturno, né? E tivessem a oportunidade de estar em contato com a arte, com todas essas modalidades artísticas que a gente oferece, que é o teatro, o balé, a dança, a música e as artes plásticas, e que não fosse um espaço somente para crianças também, porque a gente trabalha, nós temos o turno inverso, que ele é focado de crianças de 4 a 10 anos, mas nós temos também os cursos que são oferecidos de forma individual, que é para também adultos. A gente tem cursos para adolescentes que fazem aula de violão, de teclado, tem o teatro, tem o balé adulto também. Então tem de todas as idades. E a minha mãe, na época, estava para se aposentar, e ela abraçou a ideia comigo, né? Eu falei, mãe, tem uma escola ali, dei aula naquela escola, o espaço é bem bom. Eu já conheci o prédio aqui, porque aqui funcionou uma escola de educação infantil antes. Então, eu já conheci o prédio, já sabia que tinha espaço para fazer uma sala de teatro, onde a gente pudesse fazer um teatro de bolso, né? Levar algumas apresentações. Já tinha imaginado, projetado o balé na outra sala. Então, eu já tinha tudo montado na cabeça, né? Como ia ser feito. Então, eu falei, mãe, vamos, me ajuda? Ajudo, vamos lá.
E aí a gente abraçou, o pai não trabalhava com a gente na época, hoje ele trabalha também, mas a minha família abraçou a ideia e juntos nós montamos a escola de arte que é a minha vida, né? Minha vida profissional, eu não vejo não existindo mais a estação. A gente passa por uns perrengues às vezes, né? Principalmente esse ano, assim, tudo muito difícil, mas a gente está aí, com certeza vamos crescer e de forma alguma vamos abandonar. Até foi bom tu falar desses perrengues, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho como que está sendo, né? Essa passagem pela pandemia, como que vocês acabaram se adaptando, como que foi também para os alunos, para os pais dos alunos nesse momento, né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Quando aconteceu em março fecharem as escolas, a gente levou um susto muito grande, porque nós pensamos, como que nós vamos ficar 2 meses com a escola fechada? Porque era a previsão no início, né? Então, assim, foram algumas semanas de muitas dores de cabeça, dor no peito, temores e muita preocupação mesmo, porque não tem como manter, né? Se a gente... algo fechado, a gente pensava que não teria como manter. Isso que a gente pensou em 2 meses, imagina 6 que já fazem. Mas, por outro lado, nós temos um público, uma clientela muito fiel, porque como quando nós criamos a escola, eu já tinha alguns alunos que já tinham sido meus alunos em outras escolas, e eles vieram para a estação. E eles continuam até hoje, eles tinham 6, 7, hoje tem 15, né? Alguns desses alunos e outros que foram chegando depois, desde que nós abrimos, que continuam conosco até hoje. E esses pais nos apoiaram. Eles, né, inicialmente, no primeiro mês, até a gente não ofereceu atividades online. Eu fiz atividades online de forma gratuita para todo mundo, para, né, levar para outras crianças também alguma diversão, alguma atração diferente. Mas porque nós pensávamos que seria aquilo ali, né? 1 mês, 2 meses no máximo e retornaria ao normal. Mas isso não aconteceu. Então, em seguida, no próximo mês, a gente já criou a modalidade online para aqueles pais para aqueles alunos que já estavam na escola matriculados, e muitos deles, as crianças maiores, claro, né, aderiram às aulas online. Então, a gente tem alunos no violão, no teclado, alguns no teatro, e esses pais estão nos apoiando. Inclusive, eu gostaria de agradecê-los, né, porque vocês são a força da nossa escola, né? E muito obrigado por estarem sempre junto com a gente. É um momento difícil, mas graças a todos vocês, nós estamos aí firme e forte. Se Deus quiser, teremos uma longa caminhada pela frente ainda, com muito sucesso, muito amor, carinho para os filhos de vocês. Então, o meu agradecimento sempre. E a gente foi se renovando, né? Buscando, eu ofereci cursos, aulas para outros alunos que não eram da escola também, claro, né, com valores inferiores, que a gente já tinha, teve que dar desconto aqui, desconto ali, mas também acho que todo mundo merece, né, ser ajudado de alguma forma. A gente sabe que muitos não tinham condições de continuar pagando, porque muitos perderam seus empregos também, né, ou foram de alguma forma prejudicados. Então, a gente é muito flexível, né, nessas questões. E a gente está tocando. Agora nós reabrimos em setembro, nós reabrimos com algumas atividades, né? Então nós estamos recomeçando aos pouquinhos, né, com todo o cuidado. A gente entende que estão todos têm preocupações em função do Covid, né? E a gente vê assim uma campanha muito forte contra a volta às aulas, e eu entendo e eu concordo,
Eu não sou mãe, mas se eu fosse mãe, eu pensaria muito bem antes de mandar meus filhos para a escola. Mas a realidade da Estação de Sonhos e de algumas outras escolas particulares é um pouco diferente da escola pública, né? Da escola que realmente vão um monte de crianças e é difícil ter um controle. Então, aqui a gente está realmente cuidando, um número X de alunos, uma distância. Esses dias eu vi uma postagem muito triste, inclusive, de uma escolinha com as crianças no seu quadradinho, assim, que não podem sair. Mas é um cuidado que se tem que ter. Aqui a gente também está fazendo uma certa divisão dessas, porém nós nos preparamos para fazer atividades dinâmicas que as crianças possam sim sair dos seus quadradinhos, mas que não... Então a gente se organizou muito para fazer dessa forma, para retomar de uma maneira realmente segura dentro do possível. Né? Então a gente está aos pouquinhos aí com todo cuidado e torcendo para que essa vacina chegue logo, porque eu acho que só assim as coisas vão voltar ao normal. Ao normal. Não sabemos ainda o que será o novo normal, né? É tudo grande perrengue, né? É tudo grande, uma grande descoberta, é tudo muito novo para a gente, né? E por falar em perrengue, a gente vai agora para o segundo quadro, que pode ser que seja o maior perrengue da tua vida, mas pode ser pior. Ai, meu Deus. Então, conte mais sobre isso, meu bem. E para quem não conhece, o quadro Conte-me mais sobre isso, meu bem, a gente dá uma situação hipotética para a Luísa e ela vai ter que improvisar em cima dessa situação, contando como aconteceu. Então, Luísa, se prepara e conta pra gente como que foi aquele dia que o seu marido chegou com um bode em casa. Que chegou com o quê? Com um bode. Então, aquele dia foi um dia de muitas risadas, né? Porque, na verdade, era um dia muito especial. Era aniversário do nosso casamento, né? O primeiro ano do nosso aniversário. E eu me arrumei toda, né? Tava toda maquiada, tava planejando um jantar romântico e na expectativa de ganhar um presente maravilhoso. Porque primeiro ano de casamento, né? Tu espera o presente. Então eu me arrumei toda, botei um salto, tinha feito 2 semanas de dieta, né, para entrar naquela calça que eu tinha comprado, não tinha entrado ainda. Então me preparei toda maquiada, linda, maravilhosa, comprei um baita de um presente para ele e, né, esperei, né, preparei o jantar. Quando ele chegou em casa, ele bateu na porta antes de entrar, ele não entrou, pegou, disse, tinha esquecido a chave. Ai, amor, abre aqui pra mim que eu tenho uma surpresa pra ti, tu nunca imaginou ganhar um presente desses. Ai, meu Deus, né, é uma coisa fantástica. Abri a porta, o que eu vi? Que eu vi? Um bode. Um bode, esse era o meu presente. O presente porque ele disse, isso aqui vai fazer muito bem pra gente, né, distrair um pouquinho, né, já que não temos filhos juntos ainda, né, temos alguma coisa para cuidar, de estimação, então isso vai ser um grande presente. Que maravilha, parabéns. Então... Muito bom. Maravilha. Agora falando de verdade, de um perrengue sério, conta pra gente algum perrengue mesmo que tu tenha passado ao longo da tua trajetória, que sempre te veio em mente. Nós, como eu falei antes, a gente sempre viajou muito para festivais de teatro e teve um festival que nós fomos... O grupo foi dividido, alguns foram de carro e outros... eu fui de ônibus junto com outro colega. O Hamilton, vocês devem conhecer, né? Vocês conhecem o Hamilton, uma pessoa super calma, tranquilo, e eu meio assim, nervosa, estressada, né, ligada na tomada. E a gente tinha muito cenário, a gente tinha que levar muitas coisas no cenário, o carro foi cheio, o ônibus foi cheio e a gente estava super preparado para a chegada nesse festival. Só que no meio do caminho faltava... era Pelotas, eu acho que era Pelotas, o lugar do festival. O festival foi cancelado.
E nós já estávamos no meio do caminho, todos prontos, né, com muito tempo de ensaio, o cenário todo pronto, figurina ali. Meu Deus. E mandaram uma mensagem e o festival foi cancelado. No dia. Meu Deus. Ok. Eu já enlouquecida, meu Deus, mas como que isso foi acontecer agora? A gente não vai participar e tudo pronto. E o Hamilton, muito calmo, olhava para mim. Lu, se acalme, Lu. Fique calma. Não se preocupe, fique muito calma. E eu nervosa, enlouquecida, né, estressadíssima com o cancelamento do festival. Esse já é um dos perrengues, né, que me veio na memória agora. Que perrengue, né? Nossa, eu nunca tinha escutado o festival de cancelamento. Uau! Foi cancelado. Cancelado, o cancelamento. Né? Não me pergunte o motivo, porque eu realmente não lembro qual foi. Mas se perguntar pro Hamilton, ele vai saber. Que ele sabe tudo. Uau, que loucura. Bom, a gente falou um pouquinho de como a pandemia afetou a tua escola, né? Então, mas tu também tem os teus trabalhos como atriz, né? Que de alguma forma também foram afetados por esse momento. Uma das tapas de salvação que chegaram para a gente da classe artística foi esse edital, né, do qual esse programa também faz parte, que é o FAC Digital. Que fosse uma das pessoas que foram contempladas, né, dentro desse edital. E eu queria saber um pouquinho desse trabalho também, qual foi o projeto que entregou para os FAC. Uhum. Então, esse projeto, ele se chama Era Uma Vez Uma Pandemia, e foi um projeto que foi criado justamente pensando nesse momento, né, de pandemia, porque eu via as pessoas muito deprimidas, muito preocupadas, muito estressadas, e algumas brincando com a situação também, com uma forma de humor, né, de levar um pouco de leveza para essa situação tão difícil, que eu acho que eu nunca tinha vivido, né? Eu tenho 31 anos e nunca tinha vivido uma situação dessa. Acho que vocês também não, né? De uma pandemia tão grave assim que a gente está vivendo. Então eu via essas questões todas preocupantes e foi uma ideia que surgiu assim por cenas, né? Vendo alguns exageros algumas coisas que parecem ser exageros, não são, mas parecem, né? De não pode entrar com o calçado que veio da rua. Se encostou a manga, tem que tirar o casaco, né? E aí eu fui pegando essas coisas que parecem exageradas e fui trazendo para um lado mais cômico e tentei colocar uma coisa mais sentimental também, porque na verdade o Era Uma Vez Uma Pandemia é uma personagem que ela quer ir visitar os seus pais, então ela se apronta toda, ela se enfeita, ela compra presente, e quando ela sai, ela se dá com a notícia que o coronavírus está pelo mundo inteiro, que as viagens foram proibidas, que não pode, que tem que ter o distanciamento, tem que ter o isolamento, tem que usar máscara, álcool gel. Então ela desiste, né, de ir visitar os seus pais e fica em casa, isolada, sozinha, inicialmente sem ter o que fazer, né, com tédio invadindo. E aí ela descobre coisas que acabam distraindo, divertindo, coisas que todos em algum momento com certeza fizeram. E esse projeto traz também uma esperança de que com a vacina a situação vai ser resolvida, né? Então, no final, quando a vacina chega, ela tem a oportunidade de tomar a vacina e se livra da máscara, né? Claro, uma coisa um pouco fantasiosa, isso já na hora, né? Mas é a expectativa que a gente tem, né? Chega a vacina,
pronto, acabou e a gente vai poder visitar todo mundo, e ela vai e encontra seus pais. Então, eu ouvi comentários assim de pessoas que se emocionaram por isso, porque existe essa situação, né, que pessoas que querem, que estão há tanto tempo sem se ver, pessoas do grupo de risco, né, que não podem visitar os seus familiares, as próprias crianças, né, de não poder se aproximar dos avós. Então isso é uma coisa muito, muito difícil, uma coisa muito triste. E aí, quando eu fiz esse projeto, eu fiz pensando nisso, tentar chegar nessa esperança e, ao mesmo tempo, trazer alguma coisa cômica do cotidiano que todo mundo se vê fazendo, né? E que é dentro do normal hoje em dia. Ainda falando um pouco desses editais emergenciais, uma das coisas que está para vir agora, né, que está em andamento, é a Lei Aldir Blanc. E ela vai vir como um respiro para o setor cultural, não só para o setor cultural, mas vai atingir outros setores da economia também, né? E a gente queria que tu falasse um pouco da importância, qual é a importância dessa lei para ti, como que tu vê a importância dessa lei? Eu acho que essa lei, ela vem como um troféu, na verdade, para todos os artistas, pela luta, né, pelo reconhecimento. Porque o que acontece, o que está nos mantendo, né, todos nós, pessoas, seres humanos, o que está cuidando um pouquinho da nossa saúde mental é a arte, né? As músicas, os livros, os filmes, e isso, por muitas vezes, as pessoas não se dão conta da importância do artista. E o artista que eu digo é o artista, o pequeno artista, né? O artista que toca no bar ali, o artista do circo, o palhaço que faz animação numa festa infantil, que hoje não tem mais como fazer animação porque não tem festa, né? Então, quais são os recursos que todos esses artistas têm se não vier do seu trabalho? Então, eu acho que isso foi esse reconhecimento de que nós precisamos, os artistas precisam desse auxílio. Eu acho que isso é um troféu por esse reconhecimento, né? Por essa luta que todos, né? Porque teve uma luta muito grande até conseguir ser aceita essa lei. Então foi muito difícil, com certeza foi uma luta de todos os artistas unidos, de querer mostrar, de dizer que não, sim, nós precisamos e nós merecemos. Então eu vejo dessa forma, eu acho que esse reconhecimento ele tem que ser sempre, e não só pelo lado das autoridades e de quem, né, vai ajudar com esse auxílio, mas a comunidade em geral, né? É que nem aquilo de... a questão do comércio, né? De por que o comércio, a gente não compra do nosso comércio, né? Sempre o da outra cidade é melhor. Por que o artista da nossa cidade, que está próximo da gente, ele não é importante que nem o grande artista lá de São Paulo, Rio de Janeiro? Não, nós somos talentosos, nós temos bons trabalhos que merecem ser reconhecidos. Então, eu acho que essa lei é isso, né? É para o pequeno artista, para que ele seja realmente reconhecido e que ele tenha a oportunidade de mostrar o seu trabalho, que esse reconhecimento, que essa lei, que esse auxílio é por serem merecedores. E é bem isso, né? A arte pura, né? Ela passa de muito para o entretenimento, mas muito para manter a gente conectado com o que há de humano, né? Com outros sentimentos, viajar para outras dimensões, sair um pouco dessa realidade, né? Porque o distanciamento em si talvez seja uma das coisas mais difíceis da gente trabalhar dentro da gente, né, nesse momento. É uma mudança muito brusca. Tivemos que abrir mão de muitas coisas que faziam parte do nosso dia a dia, rotinas,
até mesmo de aproximação das pessoas. Mas falando nesse distanciamento e em ter que abrir mão de alguma coisa, a gente vai para o nosso último quadro do programa de hoje, que é: se eu fosse para uma ilha deserta, eu levaria... Para quem não conhece, o quadro Se Eu Fosse para uma Ilha Deserta, a gente apresenta 3 objetos para a Luísa e ela tem que escolher qual deles ela levaria para a ilha deserta, sim ou sim, e dizer o porquê. E dos outros 2 objetos, qual deles que ela não levaria de jeito nenhum e também dizer o porquê. Então, Luísa, a gente vai te mostrar os 3 objetos. O Isaac vai ali te mostrar de pertinho. Tá. O primeiro objeto é um saquinho de chá. Um saquinho de quê? De chá, Tá. tá? O segundo objeto é um cacho de uva artificial. E o nosso terceiro objeto é uma tampinha de caneta Bic quebrada. Desses 3 objetos, qual deles tu levaria para a ilha deserta e por quê? Tá. Desses 3 objetos, com certeza eu levaria o chá, tá? Porque vocês já devem ter percebido que eu sou uma pessoa um pouco nervosa às vezes, um pouco agitada. E provavelmente se eu estivesse numa ilha deserta por muito tempo, se fosse passar um tempo para descansar, tudo bem, seria muito bom, né? Estaria bem. Mas se acontecesse alguma coisa e eu ficasse muito tempo nessa ilha deserta sozinha, eu ficaria nervosa, eu ficaria preocupada, eu ficaria ansiosa, e eu ia já começar a ter umas tremedeiras, uma coisa louca. Então, um chazinho eu acho que iria me ajudar a ficar mais tranquila, assim, e eu iria encontrar uma solução. Muito bem. E dos outros 2 objetos, qual tu não usaria? Eu não levaria o cacho de uva, né? O que eu vou fazer com um cacho de uva artificial? Lá na ilha, provavelmente, uva deve ter um monte, né? Vou enjoar de comer uva. A tampinha da caneta, eu posso coçar o ouvido, tirar uma cerinha, fazer alguma coisa, né? Agora, o que eu vou fazer com cacho de uva? Muito bom. Aí nós somos uma serventia para tampar a caneta. Bem. Salvamos a tampa da caneta. Já está chegando para o final da nossa entrevista, mas a gente sempre pede para o nosso entrevistado deixar uma indicação, ou de algum livro, ou de alguma série, de algum filme, de um espetáculo de teatro. Então, esse espaço é para tu indicar alguma coisa para os nossos espectadores. Vamos ver. Então, a gente tenta ver o que tem de mais recente, assim, porque de espetáculos para nós assistirmos quando, né, terão, é muito difícil. Mas tem todos esses projetos online, né, de festivais, e tem um projeto que a gente discutiu até entre o grupo, que a gente assistiu pelo vídeo, que está participando de alguns festivais online, que é a Chapeuzinho Vermelho, que é um espetáculo muito legal. Ele é da Camila Bauer, ela é professora do DAGE, inclusive ela foi minha professora, e é um projeto muito, muito bacana, assim. A gente, quando imagina Chapeuzinho Vermelho, pensa naquela coisa infantil só para criança, mas não, é um projeto realmente bem diferente, bem simbolista, assim, muito, muito legal. Acho que quem curte esse tipo de teatro vale a pena assistir. Basta. Agora, deixando a imaginação voar um pouquinho, se tu pudesse ser uma personagem, que personagem tu gostaria de ser? Pensando nessa questão nessa situação de pandemia,
eu gostaria de ser um anjo. Um anjo que eu pudesse alcançar as pessoas, levando paz, um pouco de tranquilidade, esperança. E isso, né? Da gente transformar um pouco a vida, esse momento que a gente está, todo mundo nessa aflição, e levar para uma coisa um pouco melhor. Sim. Alcançar algo um pouco melhor. Que resposta bonita. Bonita. A gente está chegando ao fim da nossa entrevista. A gente quer te agradecer por você ter aceito o convite, ter participado dessa entrevista aqui no canal. E agora a gente sempre abre um espaço para quem está sendo entrevistado, deixar algum recado para quem está assistindo a gente. Então, tu pode falar o que tu quiser, para quem quiser. Primeiro eu quero falar para vocês, agradecer pelo convite. O Isaac, eu estou sempre falando para ele, né? Agradecendo ele por esse anjo que ele está sendo para nós artistas, né? E tu também, né, Aline, junto. É um amor, né? Muito, muito obrigada pelo convite. Então, eu já agradeci aqui, mas eu vou agradecer novamente aos pais, aos nossos clientes da Estação de Sonhos que estão nos apoiando. Obrigada. E pedir um pouco de paciência e fé para todo mundo, porque por mais que este momento seja realmente sendo muito difícil para todos, vai passar. Amenizar, a gente não passar, eu acho que não vai passar, porque vai ficar alguma coisa, né? Todos nós vai ficar muito marcado esse ano e talvez um pouco do próximo ano, não sei, espero que não, mas com certeza isso vai ficar marcado. Mas para que a gente não perca a esperança, para que a gente lute da forma que se pode lutar, porque uma hora todos nós vamos conseguir vencer e vamos voltar, né, todos juntos na nossa normalidade. Acho que é isso. Que maravilha, Luísa. Muito bom te ter aqui, muito bom te escutar. Né? Tu é uma pessoa muito importante dentro do nosso contexto cultural local. Tu ajuda a formar os nossos próximos artistas, do nosso público, né? Um público de qualidade, com senso crítico, que sabe analisar uma obra muito além da impressão normal. Então, tu presta um grande serviço. A gente tem que agradecer sempre e dizer para os nossos espectadores que quem não conhecia a Luísa agora está conhecendo. Aproveita e vai atrás da Estação dos Sonhos nas redes sociais. Se não conhece a escola ainda, tem bastante coisa legal para vocês conhecerem. Também não esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir, passar para os amigos, se inscrever. É muito cantinho tem negócio de se inscrever. E tem o sininho também. Ativa o sininho. Toda hora tem conteúdo novo aqui. Só esse mês foram mais de 10 horas de conteúdo. Então aproveitem para ficar por dentro do que está rolando. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.